Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e para mim é um prazer falar desse tema que faz parte do meu dia a dia. Eu naturalmente já faço isso, que é conversar com o médico generalista que está próximo de mim sobre o que é que eu penso que ele precisava saber sobre dependência química. Então, como esse evento tem esse foco, eu pensei em fazer de uma maneira um pouco diferente. A partir desse momento do curso, então, nós vamos começar a ver questões mais práticas e como fazer essa abordagem é um bom começo. Primeiro que o uso nocivo e a dependência de substâncias são muito pouco abordadas durante a formação médica. A grande parte de nós não teve nenhuma disciplina, não teve nenhuma prática que mostrasse um pouco dessa realidade. Talvez por isso são tão pouco diagnosticadas aí durante as avaliações. Boa parte dos dependentes químicos vai chegar no serviço, vai chegar no especialista por conta de ter procurado um tratamento para as doenças que apareceram por decorrência do uso. Então, o médico generalista ele é uma peça fundamental para o estabelecimento do diagnóstico precoce e para que ele também possa agir como um motivador do paciente para buscar o tratamento especializado. Uma boa avaliação inicial, então, ela é decisiva para o engajamento do paciente e ela pode desencadear um processo de mudança muito antes da sua conclusão. Isso aqui é importante, nós temos essa noção de que, na verdade, a gente está falando aqui dessa complexidade que é diagnosticar a dependência química, da epidemiologia também, que passa por uma série de questões, mas na prática, eu quero que fique claro que não é tarefa tão difícil eu iniciar a abordagem desse sujeito. Eu começar a motivá-lo para buscar tratamento, eu começar a mostrar para ele que talvez haja aí alguma coisa errada nesse consumo que ele está me descrevendo. Então, não é tarefa tão difícil e é muito importante que a gente saiba que só acolher já é suficiente para começar a ação terapêutica desse sujeito. Tem um artigo bem interessante que mostra que só por tempo que o profissional passava com o fumante dentro da sala, ele ia aumentando a taxa de sucesso. Até que chegava lá em 300 minutos de abordagem, que é muito, eu concordo, mas 300 minutos era igual uso de reposição de nicotina. Então, só abordar esse sujeito adequadamente, só mostrar para ele que ali tem um apoio, ele pode começar a expor parte dos seus problemas, isso já é terapêutico. Então, os objetivos da nossa avaliação inicial são, primeiro, tratar aí qualquer emergência ou problema agudo. Então, esse sujeito ele vai chegar no médico generalista trazendo uma queixa que deverá ser tratada. A elaboração de um diagnóstico precoce acerca do consumo de drogas. Aqui nós não vamos nem exigir que esse diagnóstico seja muito preciso, que esse diagnóstico seja absurdamente correto, mas eu já tenho que detectar se nesse momento existe problema relacionado com o uso, como a gente acabou de ver, se existe alguma tolerância, se existe algum desses sinais que a Lília mostrou para a gente. Então, na primeira avaliação, já é possível disso ser feito. Identificar complicações clínicas, sociais ou psíquicas, também tarefa fácil. Se você deixar esse sujeito falar por 5 minutos, você vai identificar que tem ali algum problema social, familiar, alguma outra questão. E isso é importante para a gente começar a dimensionar a gravidade da dependência desse sujeito. Motivação do indivíduo para a mudança. Então, é importante que nesse primeiro atendimento você já comece a investir nessa motivação. Eu fui ensinado, eu vi isso acontecer em pronto-socorro, que se o paciente dependente de drogas, se o paciente dependente de álcool, ele não queria se tratar, a gente não tinha o que fazer. Então, em pronto-socorro isso acontecia muito, e ainda hoje acontece. Bom, chega um sujeito bêbado, não quer parar, sinto muito, a gente não pode fazer nada, dá alta. Isso é muito retrógrado. Hoje, nós temos que ter um olhar diferente para essa questão. Faz parte da nossa responsabilidade hoje começar a incentivar esse sujeito para a mudança. E existem técnicas adequadas para isso, em um outro momento do curso nós vamos ver isso melhor, mas é possível só com a minha fala, só com o meu posicionamento diante do paciente que ele comece a se sentir mais motivado para se tratar. Estabelecimento de um vínculo empático com o paciente.
eu tinha um colega de turma e como na faculdade, no hospital universitário é separado por cortinas, eu escutava o sujeito dizer assim, qual é o seu problema? Onde está doendo? Na primeira consulta, então não falava nem bom dia, nem qual o seu nome, nem se apresentava, a coisa já era assim mais incisiva. Isso é a primeira lição do que não se deve fazer para criar um vínculo com o paciente. Então, esse vínculo começa desde o momento que você chama o sujeito na sala de espera. E é em cima desse vínculo que o tratamento todo vai ser pensado. Você não adianta querer passar uma série de orientações que você aprendeu lá nos manuais do que se deve recomendar para o paciente dependente químico se antes você não criou um vínculo. Então, ele não vai seguir a sua orientação, ele não vai aceitar a sua proposta de tratamento, porque esse vínculo, você não trabalhou para que esse vínculo acontecesse. Então, é parte fundamental desse primeiro atendimento. Determinar o nível de atenção especializada que o paciente vai precisar. No meu primeiro atendimento, eu já preciso ser capaz de dizer se esse sujeito ele vai precisar ir para um CAPS, se ele vai para uma UBS, se ele vai para uma internação agora, se ele vai para um hospital, se ele vai fazer só psicoterapia, se ele vai... Eu tenho várias alternativas de tratamento, mas eu preciso já, diante da gravidade do quadro, diante do tipo de dependência que esse sujeito tem, eu já preciso ser capaz de direcionar aqui o meu tratamento. A avaliação inicial, então, ela começa por uma anamnese clínica geral. Eu vou fazer lá o meu atendimento normal e eu vou estender isso um pouquinho além com algumas questões específicas de dependência química. Fique claro que esse momento não precisa ser longo. Essa avaliação da dependência química não precisa ser algo muito elaborado. Então, o que é essencial que eu procure aqui para fazer essa avaliação? Último episódio de consumo, porque esse tempo de abstinência vai me dizer muito sobre esse quadro. Então, se o sujeito ele bebe 2 litros de cachaça por dia e ele está há 6 horas sem beber, eu vou ter que ficar atento, porque esse cara pode abrir uma abstinência grave daqui a pouco. Mas se é um sujeito que bebe 3 latas de cerveja por dia, está 1 semana sem beber, eu já vou poder pensar um outro tipo de tratamento, não vou ter que mandar ele para um hospital, não vou ter que deixar ele assistido, eu posso pensar numa modalidade ambulatorial, não, alguma coisa mais tranquila de tratamento. Se o sujeito ele consome uma grande quantidade de substância ou a quantidade é pequena, eu também vou poder pensar em uma modalidade de tratamento que se adeque mais para esse caso. A via de administração, hoje a gente quase não tem mais droga injetável depois do crack, mas é importante porque essa via de administração também ela fala um pouco aí a respeito da possibilidade de gravidade no quadro. Então, o crack, que é a cocaína fumada, ele tem uma neurobiologia toda diferente da cocaína inalada, que também é diferente da cocaína mascada, enfim. É importante investigar essa via de administração. E nessa investigação vão aparecer algumas coisas diferentes, assim, bizarras até. Eu já tive mais de um paciente que cheirava Rivotril. Amassava o comprimido e cheirava. Vamos ter que investigar. Via de administração é importante, tem que ser perguntado. O ambiente do consumo. Então, se esse sujeito ele usa a droga na rua, se ele usa em casa, se ele usa sozinho, se ele usa acompanhado, se ele usa... É importante eu saber, porque é em cima disso que eu também vou criar minhas estratégias de enfrentamento. Então, se o sujeito ele me diz assim, muito especificamente, que ele fuma crack na saída do trabalho, quando ele passa na região central da cidade, ele desce no ponto dele, fuma o crack, entra no ônibus e vai embora, que é uma situação corriqueira, é fácil a gente pensar numa estratégia de enfrentamento. Então, sua esposa vai te buscar depois do trabalho. Então, a gente começa a pensar algumas condutas já a serem tomadas nessa primeira consulta, nesse primeiro atendimento, em cima do que esse sujeito está me falando. Mas, para isso, eu preciso deixar que ele fale um pouco. Alguns sinais podem indicar a presença de complicações do consumo. Então, eu também tenho que ficar atento para os problemas que esse uso está trazendo. Então, se o sujeito ele começou a ter falta frequente no trabalho, na escola, acidentes de carro, de moto, caiu. Eu tive um paciente que ele caiu, tipo, 17 vezes de escada, intoxicado. Então, TCE, cheio de cicatriz na cabeça, alguma coisa está errada. Então, eu já vou começar a entender que isso está ligado com o uso da substância. E daí, para mostrar isso para ele, já fica mais fácil, mas eu preciso reconhecer primeiro.
se ele está com sintomas de depressão, de ansiedade, se ele está hipertenso, se ele está tendo disfunção sexual, distúrbio do sono, tudo isso pode servir para começar a construir meu arsenal de argumentos que eu vou ter com esse sujeito, para eu entender melhor até que ponto essa substância já começou a afetar a vida dele. Após a anamnese geral, né, e a específica, eu vou começar então o exame físico. E tem algumas questões aqui de exame físico que também são importantes a gente começar a prestar atenção. Tremor leve, né, isso daí está bastante associado ou com o uso ou com a abstinência, né, substâncias que são estimulantes, o sujeito pode tremer, e outras ele pode ficar abstinente e começar a ter esse tremor. Aumento do fígado, irritação nasal, que é sugestivo de droga inalada, hiperemia conjuntival da maconha, pressão arterial lábio, taquicardia ou arritmia cardíaca, o cheiro do álcool, o cheiro da maconha, isso é importante e é fácil de detectar. E tem essa síndrome da higiene bucal, que é também muito fácil de identificar, parece uma coisa quase que patognomônica, house preto 5 minutos antes da consulta. Tem que ser um preto, bem forte, assim. O sujeito, ele tenta mascarar. Então, de alguma maneira, ele tenta fazer com que você não perceba que ele usou a droga, que ele bebeu. E isso, claro, para a gente que começa a trabalhar com isso no dia a dia, vai ficando fácil de identificar. Então, no exame físico, na primeira entrada, você já consegue pensar algumas questões. A entrevista inicial, então, ela deve ser diretiva, mas sem deixar de ser acolhedora, empática, clara, simples, breve e flexível. Então, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser direto, porque eu conheço a realidade do nosso trabalho, eu sei que eu tenho vários outros pacientes para atender depois desse, mas eu também tenho que ser capaz de manter uma atmosfera ali adequada para que esse sujeito ele se sinta à vontade, ele se sinta confortável e faça o vínculo, que é tão importante para começar o tratamento. Então, eu vou tentar aqui falar de algumas questões do que se deve fazer aí nesse momento da primeira avaliação. Uma das coisas, então, né, claro, fundamental para o nosso tema, é investigar o uso de álcool e drogas em seus pacientes. E existe um grande número de pessoas que não dá atenção para esse fato. Até tem uma pesquisa também bem interessante em relação ao cigarro, que o médico fumante pergunta menos para o paciente se ele fuma. Então, são questões aí pessoais até, que vão fazer o sujeito não investigar esse quadro. E é importante que eu tenha isso em mente, que eu preciso perguntar se o sujeito faz uso de álcool ou de drogas. Avaliar os problemas relacionados com o uso. Então, a gente acabou de ver que isso não é tarefa difícil. Eu vou perguntar, vou deixar esse sujeito falar. Orientar aqueles que apresentem um uso problemático de álcool e drogas. Então, aqui eu chamei de uso problemático. Na verdade, a gente tem aí várias nuances de diagnóstico, mas ao perguntar, se eu detecto que esse sujeito ele está fazendo um uso problemático de substância, não vamos nos aprofundar aqui na questão nosológica, eu vou orientar. E aí a gente vai ver daqui a pouco como orientar isso melhor. Demonstrar interesse. Esse sujeito precisa saber que eu estou interessado. Isso faz parte de criar o vínculo. Então, uma simples frase do tipo, me fala mais um pouco sobre essa questão, sobre esse problema, me fala mais um pouco sobre a maneira como isso tem te atingido. Isso, por si só, já é capaz de fazer com que esse sujeito sinta que você está interessado no problema. Eu preciso chamar esse sujeito para reflexão. Então, também não é tarefa muito difícil eu perguntar para o sujeito assim, e o que você pensa sobre esse uso? Como que você está notando esse momento da sua vida aí que você está na rua, que você perdeu o emprego? Ou como que você avalia esses últimos meses aí que você aumentou o uso da bebida? Vamos deixar esse sujeito pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Outra coisa é remover barreiras. Como esse sujeito ele é ambivalente, tem horas que ele quer, horas que ele não quer, ele quer parar, mas ele também quer continuar usando. Essa ambivalência faz com que ele coloque algumas barreiras aí para o tratamento. Então, no primeiro atendimento, a gente começa a determinar um plano de tratamento, o sujeito começa a falar assim, mas eu quero vir de manhã, não quero vir à tarde. Vamos remover essa barreira, vamos mudar o horário dele para amanhã. Mas
a minha psicóloga é mulher, eu quero um psicólogo homem. Se for possível, vamos mudar para o psicólogo homem. Ah, mas ele vai começar a colocar algumas barreiras e algumas delas eu sou capaz de remover. É claro que se isso começa a virar um movimento muito constante, eu vou chamar esse sujeito e vou dizer, olha, o que está acontecendo? Que para tudo que eu proponho você tem uma contrarresposta, você não aceita. Vamos conversar melhor sobre isso. Vamos esclarecer o que está acontecendo. Mas nesse momento, eu consigo retirar algumas barreiras e isso faz com que esse sujeito ele venha mais para o tratamento, que ele aceite melhor. Então, eu preciso também ouvir um pouco e ter flexibilidade. Hoje, um serviço público de álcool e drogas, ele é flexível. Ele tem que ser flexível. Não dá para dizer assim, eu só tenho um profissional para te atender às 18 horas. Isso não funciona. Eu preciso, então, oferecer opções de escolha. A gente vai criando um cardápio de opções. Né? E quanto maior esse cardápio, melhor. E eu deixo o sujeito escolher desse cardápio. Então, o que você acha mais adequado para o seu tratamento? É claro que eu tenho ali, eticamente, o meu compromisso com esse paciente, então, eu sei que se eu preciso medicar, essa opção ela vai ser um pouco tendenciosa, mas ainda assim eu dou opção. Você quer tomar um remédio depois do café da manhã ou depois do almoço? Ele vai tomar um remédio, mas eu dei uma opção. Você quer ir no psiquiatra na UBS ou no CAPS? Ele vai para o psiquiatra, mas eu dou a opção para ele escolher. Você quer, em alguns casos que eu tenho maior flexibilidade, aí eu posso dizer, né, que então o paciente é muito comum isso, eu não quero tomar remédio porque intoxica. Então você vai fazer um tratamento sem medicação, se isso for possível. Então eu tenho que oferecer essas modalidades diferentes de internação, de medicação assistida, internação domiciliar, ambulatório, acompanhamento psicológico, grupos variados. Tudo isso vai aumentando o meu cardápio. E quanto mais o sujeito participa da escolha, participa da construção do plano terapêutico dele, maior vai ser a adesão. Praticar a empatia. A gente já falou dessa questão de construir o vínculo, mas é importante que esse sujeito ele entenda que você está do lado dele. Então, um simples comentário do tipo, eu imagino que deva estar sendo muito difícil para você essa separação que está acontecendo. Isso já é capaz de o sujeito relaxar na cadeira e falar assim, não, realmente, está muito difícil e você está me entendendo. E aí começa a ficar frequente a gente escutar coisa do tipo, só você que me entende. Eu conto isso lá fora, ninguém me dá atenção, mas só você que me entende. Então, isso é empatia. É o sujeito sentir que você está do lado dele, que você de fato entende o problema que ele está passando. Dar um feedback. Então, também a gente não tem que ter receio. O professor Ronaldo falou mais cedo sobre essa questão de falar com honestidade a sua opinião. E o paciente precisa desse feedback. Então, de repente, eu vou dizer, olha, me parece que já está bastante complicada a maneira como você está usando. E me parece que esse tratamento não está funcionando para você, que eu já te vi aqui várias vezes, ainda não começou a dar resposta. Então, eu posso passar esse feedback. Da mesma maneira que eu posso dizer, olha, eu estou notando uma melhora bem legal, eu acho que você está no modelo certo de tratamento, estou vendo que você de fato está muito motivado, a sua família está participando, está ajudando muito no seu tratamento. O feedback, tanto positivo quanto negativo, é uma coisa que te aproxima também do paciente. Clarificar objetivos. Eu preciso começar a fazer esse sujeito entender que esse tratamento ele tem metas pequenas. Talvez por isso seja tão difundida essa questão do AA e de só por hoje eu não vou beber, mas faz sentido, né? Eu preciso deixar claros os objetivos desse sujeito. Então, se eu pergunto assim, mas e daqui para frente? Né? Você já começou o seu tratamento, ou você ainda vai começar a sua abstinência, e o que você espera, o que você quer? Aí o sujeito fala, ser feliz? Tá, mas agora vamos clarificar isso um pouquinho melhor. O que significa ser feliz? E na prática, o que vai representar esse ser feliz? Você quer estar trabalhando daqui a um mês? Você quer voltar para sua casa? Você não quer voltar para casa? E eu vou oferecer ajuda ativa para isso.
Então, eu posso agir aqui como um sujeito que vai atrás e várias vezes eu já liguei para resolver alguma questão de paciente, porque ele pediu, liga para minha esposa e pede para ela me deixar voltar para casa. Às vezes eu faço esse papel, eu estou fazendo uma ajuda ativa, ou às vezes eu pego na mão do paciente, levo lá no posto de enfermagem e falo, olha, vem cá, dá o remédio para ele, assim, 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 você vai pegar seu remédio aqui, porque esse sujeito ele tem um dano cerebral, não dá para eu fazer assim 10 orientações por escrita, né? Bom quando é por escrita ainda, e o sujeito sair dali e vai cumprir todas. Então, às vezes, eu preciso entrar na frente e fazer uma ajuda mais ativa para esse sujeito que, nesse momento, está tão vulnerável. E aconselhar. E aí todo mundo, quando eu falo de aconselhar, fala, mas psiquiatra aconselha? Aconselha, né? Porque muita gente tem aquela imagem de que também psiquiatra fica lá sentado só balançando a cabeça. Não, aconselhamos. E o médico generalista também pode aconselhar. Não é aquele aconselhar de vizinha, de comadre. É um aconselhar em que você vai, do ponto de vista profissional, dizer para esse sujeito o que você está percebendo, alguma orientação que você queira dar. Aconselhar não é dizer o que deve ser feito, a mudança ela sempre é do indivíduo. Mas eu posso dizer assim, olha, se você está se sentindo tão vulnerável nesse momento, eu penso que não vai ser uma boa ideia você ir no churrasco que vai ter lá na sua casa amanhã. Ou se você está sentindo que frequentar um determinado lugar vai te deixar mais próximo da droga, não vai. Né? Então, se você achar que sua esposa é um fator de proteção, então vamos tentar aqui uma reconciliação. Eu posso agir dessa maneira. E o médico generalista, ele já pode, nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento, começar a fazer essas intervenções e começar a mostrar para esse sujeito essas estratégias de enfrentamento do problema. E aí ficam umas questões do que não fazer. Né? Primeiro, não posso confrontar esse sujeito. Se nós pensarmos, e amanhã vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da entrevista motivacional, se nós pensarmos que estamos ali numa relação médico-paciente, se eu aumento a resistência a esse paciente, se eu aumento, se eu confronto, esse paciente vai aumentar a resistência. Então, o ideal é que pensássemos como um casal dançando, né? Se ele vai para frente, ela vai para trás. E assim, eles conseguem ali a harmonia do passo. Se eu começo a crescer, né, a confrontar com o paciente, ele vai para trás, ok, mas não é o que acontece. Geralmente, se eu confronto o paciente, ele vai vir de frente, ele vai aumentar a resistência. E aí, eu perco essa relação, eu perco o vínculo. Então, uma coisa muito comum que acontece, assim, o paciente fala, não, mas espera aí, essa também eu escuto com muita frequência, eu não sou dependente, eu nunca bati na minha mulher. Como se isso fosse um critério diagnóstico, mas acontece. Daí eu vou dizer, não, tá bom, você não é dependente? Não, mas também eu não vou confrontar isso e dizer, é dependente sim, tá aqui o CID, tá te mostrando aqui todos os critérios, você é dependente. Então, esse tipo de confronto não é terapêutico. E eu já vi alguns confrontos do tipo assim, você é fumante sim, eu já ouvi, né? Porque assim, 3 salas depois você ouve o sujeito brigando com o paciente que teve um infarto e não conseguiu parar de fumar. Você é dependente, você não está vendo? Você precisa parar de fumar. Esse tipo de abordagem não resolve, não é terapêutico. Assumir o papel de expert, piorou. Então, começar com essa questão de dizer, eu sou médico, eu sei o que eu estou fazendo, ou está aqui o manual, eu vou te mostrar, está aqui o CID, não funciona. Quanto mais você assume esse papel, esperando que isso vá convencer o paciente, vai fazer o efeito contrário, ele vai aumentar a resistência, ele vai se afastar e isso vai quebrar o vínculo, que é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Categorizar o cliente. Então, é um risco de eu dizer assim, você é um paciente muito difícil, ou você é um paciente muito grave, ou você é dependente, porque tem pacientes que esse rótulo de dependente pesa muito. Tem uns que pedem por isso, mas eu quero que você me fale que eu sou dependente.
em outras palavras e de um outro modo, ele te dá essa mensagem. Mas tem paciente que, quando receber esse diagnóstico, isso não vai ser terapêutico. Da mesma maneira que você virar para um paciente e dizer assim, não, isso não é dependência, é só uso nocivo. Ah, então, né, então ainda posso usar mais ainda. Então, esse efeito pode acontecer. Então, cuidado na hora de categorizar. E se não for uma demanda do paciente, vamos evitar isso na primeira consulta. Não vamos entrar nesse ponto ainda. Não levar-se em conta o ritmo e as necessidades do cliente. Eu acho que todo mundo que começa a trabalhar com dependência química corre o risco de pecar nesse ponto aqui. Eu lembro que comigo foi muito claro. Eu cheguei do interior de Minas, vim para São Paulo e fui trabalhar na Praça da Sé com dependência química. Quando eu atendi lá uma mulher que é muito grave, chamamos a assistente social e atendi, falei, ó, fica lá, toma um lanche ali que nós vamos resolver aqui algumas questões. A mulher era moradora de rua, apanhava do companheiro, era explorada sexualmente para financiar o uso da droga. E aí, 2 horas depois, eu já tinha resolvido toda a vida dela. Não, você vai lá na delegacia, na Lei Maria da Penha, denuncia e a gente vai mandar para um abrigo. E aí, lá nesse abrigo eles dão apoio para a mulher dependente química. E ela disse, ei, eu vim aqui para falar, para me consultar, para fazer um grupo, para participar de uma oficina. Eu não quero sair da rua. Isso pode ser muito frustrante no começo, mas como essa mulher não quer sair desse movimento, como ela não quer mudar essa situação, ainda não. E eu preciso aprender a respeitar esse momento do sujeito. Então, de repente, se a gente fizer intervenções ali de motivação, se ela aderir ao tratamento, com o tempo, talvez eu consiga fazer essa mulher sair da rua. Talvez eu consiga fazer ela parar de usar droga, mas não é naquele momento. E se eu pegar esse sujeito num primeiro momento e dizer assim, olha, você nunca mais vai poder beber, né, ele vai se assustar. Então, para muitos pacientes, a gente tem que adequar com o que é o desejo e a realidade dele. Então, vamos fazer um acordo de que daqui para 2 semanas você vai usar a medicação, vai ficar só dentro de casa, sua esposa vai ficar lá junto com você, o seu filho também se comprometeu a sair do trabalho nesse período e te acompanhar. Assim eu consigo. 2 semanas. Depois eu vou refazer esse acordo com ele. Então, eu posso, nesse primeiro momento, já fazer algumas propostas, desde que elas sejam condizentes ali com o desejo, com a realidade do sujeito. Discutir de quem é a culpa também, nunca fazer. Você vai começar discussões com mãe, filho e nora entra no meio, e aí fica complicado. Nunca vai conseguir chegar à conclusão de que é a culpa, se foi o pai que não deu atenção, se foi um amigo que estimulou. É difícil entrar nesse ponto. Então, num primeiro atendimento, ou durante esse momento em que o médico generalista vai começar a acompanhar esse sujeito, ou vai avaliar esse sujeito, não é um ponto para se tocar. E só para encerrar, eu não quero em momento nenhum dizer que o médico generalista ele deve fazer diagnóstico e tratar. Não. O que é mais importante é que o médico generalista, se ele não se sentir apto a intervir, essas intervenções fáceis que eu disse aqui agora mais cedo, ele pode, pelo menos, começar a motivar esse sujeito para buscar um tratamento especializado e fazer o encaminhamento. Então, você pode atender o sujeito, identificar o problema, ser empático com ele e fazer um encaminhamento e mandá-lo para um tratamento. Se você conseguir criar uma boa relação, se você fizer um bom vínculo, esse sujeito ele tem muito mais chance de acolher a sua orientação e buscar um tratamento de fato. E uma boa avaliação inicial ela é essencial para a continuidade do tratamento. Se esses passos forem seguidos, se você conseguir com sucesso essa primeira etapa, esse sujeito pode buscar um tratamento e ser um paciente que ficou abstinente das drogas. Obrigado, eu vou deixar aqui as referências.